Cancelem o culto. É jogo da seleção. Isso aqui tá. Tô vendo muita, mas muita gente postando vídeo e falando e acontecendo, e treta no WhatsApp, treta no Instagram. É muita treta. Eu falei, Jesus tem misericórdia. O que esse povo tá querendo arrumar? Mas aí, é claro, né? Existe uma questão de posicionamento nosso. As pessoas ficam, pastor, e aí, o que o senhor acha? Eu já expus aqui, meu irmão, meus irmãos, eu já expus a minha opinião. Vocês sabem muito bem, eu não tenho muito o que esconder. Então vamos lá, gente. Voltando aqui, o que acontece? Cancelem o culto, é jogo da seleção. Irmãos, eu não vim aqui para julgar ninguém. Como eu botei lá no meu vídeo no Instagram, eu não sou juiz de ninguém, aliás, ninguém é juiz de ninguém. Mas eu tenho minha posição. Não é porque eu não vou julgar meu irmão ou o pastor, ou seja lá quem for, que eu vou me omitir da minha opinião e da minha posição, inclusive teológica, inclusive espiritual. Alguém pôs lá no Instagram, e eu não gosto de ficar querendo treta, porque é muito ruim, desgasta a imagem da gente, né? Ficar batendo boca no Instagram, batendo boca aqui. Eu não gosto quando a pessoa fica interagindo de forma estranha, parece que não tem o que fazer. Eu tô na página dos outros, eu vou pôr minha opinião e acabou. Eu vou ficar brigando com ninguém, criando mau testemunho, né? Irmão do pastor tá brigando. Por isso que eu nem participo muito de debate, por causa disso, né? Para evitar esses problemas de ficar um debatendo com o outro, aí cria torcida, o nome disso é facção, partidarismo. E eu tenho muita preocupação com essa questão da facção do partidarismo no reino de Deus. O que acontece, queridos? Infelizmente, alguns pastores, ao invés de considerar isso de forma séria, honesta, eles estão fazendo isso como quem dá de ombros. E não é bem assim não, pastor. Você quer cancelar o culto? É foro íntimo teu da tua igreja. Você não quer que tenha culto? Show de bola. Você acha que vai te atrapalhar? Eu sempre digo assim, gente, depende de onde a igreja está. Depende. O cara, não, mas o trânsito, qual trânsito? A maioria das igrejas estão nos bairros. Qual trânsito tem no bairro? Está todo mundo ali do próprio bairro. Não haverá esse negócio dos bairros. Eu não tenho problema com os bairros. Ninguém vai fazer carnaval, ninguém está fazendo carnaval para o Brasil. Então esse negócio que o trânsito vai ficar ruim. Qual trânsito? O jogo não é no Brasil. Ninguém está saindo do Maracanã, do Pacaembu, do Mineirão, sabe? Ninguém está saindo aí de um estádio local, onde saiam milhares de pessoas para tumultuar o trânsito. Não tem esse negócio de trânsito. Qual trânsito? Desculpe esfarrapado, isso é sofisma dos pastores. Não, porque para não tumultuar o comércio, não sei o quê. Eu falei, irmão, quem quer ter. Dá a impressão que todo mundo no Brasil ama futebol. O meu questionamento foi assim: legal, você vai fechar a igreja por causa do futebol. E o que você vai fazer com os membros que não gostam de futebol? E os irmãos, as ovelhas, que não curtem futebol? E os irmãos e as ovelhas que não gostam, não curtem, não veem e gostaria de cultuar na igreja e não vai cultuar por causa do futebol? O que você vai fazer com essas irmãs, com esses irmãos? A minha pergunta é essa: o que eu faço com o meu irmão, com a minha irmã, que não gosta de futebol e que não curte futebol e que não é obrigado? Não, isso não é final de Copa. Irmãos, olha só, desculpe, a igreja tá frouxa. A igreja, ela afrouxou, a pandemia fez isso com a igreja não sentiu. A pandemia afrouxou a igreja, foi um teste espiritual, psicológico e social, e fomos reprovados. A igreja evangélica foi reprovada. Eles sabem que agora qualquer coisa vai fechar a igreja. Eles sabem agora que onde é que está a obrigatoriedade de fechar a igreja? O pessoal fecha no carnaval. É mentira. A minha igreja abre no carnaval, não tem problema nenhum. Eu faço retiro interno na igreja, não tem problema nenhum. Eu abro no carnaval, estou no bairro, não tem problema nenhum. Tudo agora será motivo. Entenda, a igreja ficou frouxa e os líderes também são frouxos, carnais. Pastores carnais. Eu prometi para Deus que eu não me aborreci hoje, que eu não estou bem, ainda não estou recuperado. Então vamos lá. Você quer assistir futebol, meu irmão? Você não se libertou da praga do futebol. Você não é liberto. Você não é liberto. Você gosta de futebol. Então assuma assim, ó, eu gosto de futebol, não vou me sentir bem durante o culto me preocupando com o resultado lá do jogo do Brasil.
Só que você não tem coragem de fazer isso. Você não é homem, não é corajoso para assumir que você é um escravo do futebol, que você gosta de futebol e que você quer o ambiente do futebol, do churrasquinho, da Coca-Cola, do lanchinho, da gritaria, da vuvuzela. Não tem a ver com a igreja, com o culto, com a saúde, com o trânsito, com a segurança dos irmãos. Não tem a ver com você, com o seu materialismo, a sua carnalidade. Paulo escreve a nós, aos Filipenses, capítulo 3, diz assim: a nossa pátria está no céu. Nós não somos daqui. A nossa pátria está no céu. Aí veio o irmão justamente com esse conceito, Kátia, dizendo assim: ué, mas quando você não falta e fica por isso mesmo? E quando você vai numa festa? Eu falei, tudo bem, mas eu falei, sofisma, outro sofisma, vamos lá. Se eu faltar o culto, posso faltar? Pode. Eu posso ir uma festa? Posso. A Bíblia não diz, olha, todos os domingos às 19 horas você tem que se reunir, às 18 horas. A Bíblia não dá essa. Jesus, quando fala quando? Quando? Não sei quando, pode ser todo dia, pode ser uma vez na semana. Não é sobre isso. Não é que a Bíblia diz que tem que ser todo domingo, não é que a Bíblia diz que tem que ser todo dia, não é que a Bíblia diz qual é o horário. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala, onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é válido para tudo. Outra coisa, o que acontece? Não é uma questão de a pessoa não pode ir. Só que quando eu não vou à igreja, a igreja fecha? Quando eu vou para uma festa, não tem culto? Quando eu estou doente, a igreja não abre? Esse argumento, ele é fraco. Porque o argumento de que eu posso faltar por qualquer motivo, mas a minha falta não fecha a igreja. A minha falta não baixa as portas da igreja. A minha falta não exclui a igreja. Os irmãos vão continuar cultuando, comigo ou não, lá dentro. Então, essa desculpa de que, quando você falta, quando eu falto, a igreja continua. O problema é que vamos fechar a igreja para que ninguém possa cultuar, porque o Brasil estará jogando. Ah, pastor, é um processo cultural. Ah, pastor, isso aí é uma questão cultural, uma questão do Brasil, do futebol. Isso é uma questão. Pô, você está misturando aí, ok, sociocultural, emocional. Correto. Mas vamos lá. Você é homem carnal ou homem espiritual? Não é porque é no domingo. É porque você, em todo o tempo, preparou a sua vida para estar na casa de Deus no domingo. Você contratou isso, ninguém te obrigou, alguém te obriga à igreja? Não. Mas você colocou. Aí, de repente, vem um evento, e esse evento agora simplesmente. Sabe por que Deus amava Davi? Sabe por que Deus tinha? Porque Davi, quando falava da casa de Deus, não fala de Deus. Quando Davi falava da casa de Deus, o Davi, ele sabe, ele falava da saudade que ele tinha da casa, sendo que ele não podia entrar. Quando você vê o salmista falando, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Gente, um dia na tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. A verdade é essa. Nós vamos vender hoje o nosso culto. Nós vamos vender fácil. Não, mas eu posso adorar a Deus em casa. Não, mas a minha adoração é pessoal, ela não está dentro da igreja. Mas o que você apresenta na igreja é resultado da sua adoração pessoal. Não, teve um que teve a ousadia de falar que no dia do juízo final Deus vai liberar todo mundo. Falei, cara, o cara agora é o procurador-geral do céu. Ele sabe o que Jesus vai falar no dia do juízo final, o que Cristo vai falar no dia do juízo final, que ele não vai nos condenar por nós termos assistido, ter cancelado um culto. Gente, vocês deviam perguntar a Jesus, Senhor, devemos cancelar? Eu acho que faltou perguntar ao dono da igreja, ao salvador da igreja, ao dono da minha vida, ao Senhor da minha vida, o que ele achava. Ninguém perguntou isso para Jesus. Isso foi combinado entre homens. Eu não condeno ninguém, que eu não sou Deus. Eu não abro mão, eu não negocio, não tem negócio. Agora vamos lá. Além disso aqui,
Vocês viram a abertura da Copa? Quem assistiu a abertura da Copa? Você assistiu? Gostou do que viu? Deixa eu te mostrar sobre esse símbolo aqui, ó, da Copa do Mundo. Isso aqui é FIFA World Cup. Isso aqui é o símbolo da Copa do Mundo da FIFA. Presta atenção nesse símbolo. Olha como é que estava o estádio em determinado momento. Vários símbolos. Vários símbolos. Olha como é que esse estádio, ao lado esquerdo, parece um inferno. E no meio parece que é o olho que tudo vê. Olha aqui. Vários shows. Presta atenção nesse sacerdote aqui em cima, parecendo um pajé, mas ele é, na verdade, não é um pajé. Mais do que isso, é um sacerdote, não sei se é Inca ou Maia, né? Olha isso aqui. Todo mundo em volta, simbolizando os povos e as nações em volta do símbolo da Copa. Presta atenção. E olha aqui. Pode ser a serpente de Boros, pode ser a Kundalini. Nós vamos ver que a Copa do Mundo, gente, olha só, o futebol não nasceu dos ingleses, não foi George Miller. Os arqueólogos, antropólogos mais antigos descobriram que povos milenares, eu vou até ver aqui o nome dele, só que o nome não era futebol, né? Futebol foi o inglês que deu o nome de futebol. Que, na verdade, os astecas já usavam futebol como jogos mortais. Tá? Povos antigos. Você vai ver os astecas já no século... antes de ser formalizado no século XIX, transformado em esportes, ó, na China, no Japão, Kemari, criado no período Heian, era um esporte praticado na corte imperial. Os jogadores formavam um círculo e precisavam passar a bola uns aos outros, utilizando os pés, evitando que os caíssem no chão. Na China, considerada a ancestral mais antiga do futebol pela FIFA, praticado na dinastia Han, 3 séculos antes de Cristo. Os soldados chutavam uma bola de couro recheada de penas através de uma pequena abertura. O mesoamericano aqui, nossos maias e os astecas, praticado por civilizações pré-colombianas na América Central, o objetivo era passar a bola pesada do láx através dos aros, como se fosse um basquete, né? Usando só que apenas os quadris, joelhos e cotovelos. Você tem na Grécia e Roma, jogos gregos envolviam 2 equipes disputando uma bola em campo retangular. O jogo era bastante físico, permitia o uso dos pés e das mãos. E o Jicunahati, no Brasil, praticado por povos indígenas brasileiros, como os pareces. O jogo foi registrado por exploradores que notaram os indígenas dividindo-se em 2 times e movimentando a bola principalmente com a cabeça. Deixa eu explicar para vocês sobre a história, o futebol. A história do futebol remonta-se a um tipo de jogo como era o Coliseu. Toda a festa do Coliseu era oferecida, tá, aos deuses, a Júpiter, a Atena, Niké. Então havia morte e derramamento de sangue nesses lugares. Então você tinha a serpente de Boros, você tinha outras serpentes que têm um simbolismo justamente que tem aqui. Ah, mas o futebol... Gente, eu não estou culpando o jogador, não estou dizendo que o jogador é satânico. Tem jogador que é cristão, eu não estou entrando... Isso aí seria muita ignorância da minha parte, eu entrar numa dessa e dizer que os jogadores estão todos mancomunados. Mas eu também não quero ser aquele cara que é da teoria da conspiração, mas também não quero ser o tonto, o idiotão que acha que não, nada a ver, mas vocês também estão vendo perigo em tudo, hein? Ah, tudo agora é do diabo. O mundo inteiro jaz no maligno. Quem fala isso é João. Contradiz João. Nós somos de Deus, nascidos de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Leia as 3 cartas de João. As epístolas, né? Fora o evangelho. Só que ele vai dizer o seguinte: o mundo inteiro jaz no maligno. O verbo jazer é deitado, morto. Aqui jaz. É o jazz, então. Aqui jaz. Ou aqui morto. Vários, Juliana, vários cursos de oração. Entra lá no meu site lá que você vai ver vários cursos que tem de intercessão profética. Inclusive, o livro acabou, está esgotado. Então, vamos lá.
que nós estamos vendo aqui, gente, é um show de oferenda. São duas serpentes que estão fechando um ciclo. E olha aqui, aí o cara vai dizer, não, isso simboliza lá os astecas, os maias, ou os maias, eu não sei qual deles, e cada pessoa dessa com uma nação, com a bola. Bola? Sério que vocês acham que isso... Não, mas tá ali, é uma bola. É uma bola ou é um ninho da serpente com os ovos da serpente sendo levados para cada nação? Preste atenção. Olha bem para isso. É uma bola ou um ninho da serpente cheio de ovos? Ali no escuro dele o Deus Sol, os sacrifícios feitos justamente, e cada um desses ovos aí, que simboliza com a bola, é claro que ninguém vai falar que é um ovo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos ter que desenhar uma bola, tem que fazer tudo como... né? Tem que entender que isso aí... E um ninho maior lá em cima é o ninho da cobra. Então, toda essa Copa do Mundo foi consagrada e todos que participaram da abertura e vão participar do encerramento não sabem que são copartícipes dessa religião. Copartícipes, não, é feitiçaria. Isso aqui é... A serpente, ela faz parte do espírito de feitiçaria. Para quem estuda batalha espiritual sabe do que eu estou falando. Toda serpente, ela está dentro do espírito de feitiçaria. Né? Ela é sutil, ela vem sibilando. É a sedução, é a feitiçaria. Deus me deu uma revelação essa semana sobre Branca de Neve, os Sete Anões totalmente diferente de tudo que eu já pensei. Deus falou assim, filho, você gosta da Branca de Neve? Eu falei, não, Irmãos Green, horrível aquilo lá. Deus falou, você não gosta da Branca de Neve? Eu falei, senhor, aquele conto, esses contos Branca de Neve, Bela Adormecida, Rapunzel, a Bela e a Fera é tudo demônio, né? Eu falei assim, sim, mas você não conseguiu ver a história da Branca de Neve? Eu falei, senhor, não entendi muito ainda não. Presta atenção na Branca de Neve. Aí Deus falou assim, eu vou te mostrar quem é cada personagem. Presta atenção. A bruxa é a antiga religião feminina. Por que a igreja é noiva e Cristo é o noivo? Presta atenção agora, gente. Presta atenção no que eu vou falar. Isso aí foi direto do Espírito Santo para mim. Não é teologia, não. Deixando bem claro. É uma conversa pessoal. Assim, a bruxa má, aquela do espelho, espelho meu, ela é religião feminina antiga. E veio através de Roma. Nasce a Branca de Neve. Linda. Quem nasce? A igreja, em Atos 2. O espelho avisa que agora o posto dela será perdido por aquela que é muito mais bela do que ela. O Espírito Santo falando comigo. E agora, ameaçada com o nascimento da Branca de Neve, ela faz de tudo e contrata um caçador para matar a Branca de Neve. Leva ela para a floresta. O que tentaram fazer nos 3 primeiros séculos da Branca de Neve? Da igreja? Perseguição, perseguição, coliseu, 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 perseguição, cruz, cadeia, decapitação, flechada, cruz. Só que quando chega na floresta, o caçador fica movido e libera ela e diz, nunca mais você volte. Esse momento aí do caçador e da Branca de Neve, na verdade, é o momento em que Roma toma o lugar da igreja. E passa a deixar de ser romanismo, e deixa de ser romanismo para ser Igreja Católica Apostólica Romana, com todo respeito aos católicos, tá bom, gente? Estou falando de história, junto com uma revelação, um paralelismo que Deus me deu. E aí eu falei, sim, senhor, entendi. Assim, para onde a Branca de Neve vai? A Branca de Neve agora vai ficar escondida na floresta, ela está perseguida, ela não pode aparecer. Onde a igreja ficou depois que Roma começou a persegui-la? Escondida. Você não sabe, mas a história conta que depois de 315 a 325, lá no Concílio de Nicéia, a igreja ainda foi perseguida, agora não por Roma, mas pelo romanismo. Né? Eram chamados de hereges, aqueles que não eram católicos, mas ainda eram cristãos, tanto que muitos, aqui começam a nascer os monastérios, aqui começam a nascer os freis, aqui começam a nascer as freiras, aí começa a nascer o momento dos cristãos irem para a caverna, para os antos meditarem e sumirem da sociedade, porque seriam perseguidos. Branca de Neve vai para onde? Numa casa. A Branca de Neve é uma virgem. Vamos lembrar que Branca de Neve é virgem. Ela vai parar numa casa que tem quantos anões?
7 anões. Aí tem Zangado, tem o Atim, tem... Tá, são 7 personalidades, né, na verdade. Mas o que os 7 anões faz com a Branca de Neve? Cuida da Branca de Neve. Tenta proteger e guardar a Branca de Neve em todo o tempo. Né? A ajuda. Só que eles têm que trabalhar e a Branca de Neve fica em casa. Sabendo a bruxa, a rainha má, que Branca de Neve não morreu, ela se disfarça de uma senhorinha boazinha e vai levar uma maçã envenenada. O que fez Adão e Eva cair foi um fruto. E é claro que o símbolo mundial do fruto de Adão e Eva, preste atenção, inconsciente coletivo, tá? O simbolismo, não foi, a Bíblia não diz que é a fruta e nem maçã, a Bíblia fala de fruto. Vamos lá. O que a velha, a senhora, a idosa, que parece uma senhorinha vendendo maçã, oferece para ela? Uma maçã. Suculenta, bonita. O que a serpente faz com Eva? Quem são os 7 anões? Os 7 Espíritos de Deus. A Branca de Neve não quer, de forma alguma, experimentar, mas ela vai lá, ela convence ela. Inocente. Pum! E cai. E dorme no estado mortal. Mas ela não está morta. Ela está em coma. Ela está em coma. Os anões, quando chegam, encontram como morta. Mas ela não está morta. Ela está em coma. Aguardando o que agora? A única forma de quebrar esse feitiço é através de um beijo de amor. Não é qualquer beijo. Na verdade, o beijo é o ósculo. A única forma de a Branca de Neve sair dessa feitiçaria, dessa bruxaria que foi feita através da maçã, do fruto, da fruta, é ela receber um beijo, ela receber o contato. Quem vem? O príncipe. Quem é o príncipe? Vem, minha noiva, vem, minha noiva, vem me abraçar, vem me beijar, vem, minha noiva. Quem lembra disso aqui? Meu lindo noivo, anos 2000, Casa de Davi. Meu lindo noivo. Você está entendendo isso? A igreja, ela foi infectada. A igreja, ela está doente. A igreja está doente, mortalmente doente. Ela não está morta. A igreja não está morta, mas ela está doente. Aí a maçã aí, ó. Olha o fruto aí, ó. Olha a sedução aí, ó. A gente está comendo esse fruto há muito tempo, gente. Estamos em coma agora. E sabe o que é interessante? Na analogia da Branca de Neve e os 7 anões, eles ficam em volta dela tentando ver o que é possível fazer. Tentando lutar, mas o Espírito Santo não veio para lutar. O Espírito Santo veio para nos dar suporte. Presta atenção, não é papel do Espírito Santo lutar. Ele arvorará a sua bandeira quando as águas vierem sobre nós. Né? Jeová Nissi. Preste atenção. O papel do Espírito Santo é ficar ao nosso lado, nos levantar, nos dar poder, nos dar condição de buscar a presença do noivo, a presença de Deus, mas não é papel do Espírito Santo guerrear, entrar em guerra, espada. Não tem alusão da espada do Espírito Santo. Temos a armadura de Deus. Quando você vê na armadura de Deus a palavra, a espada, que é a palavra, o escudo da fé, e vamos passar por muitas situações esse ano ainda, gente. Eu quero que você entenda que não tem a ver com poder ou não poder fechar a igreja para assistir o jogo. Vai muito além disso. Dentro da igreja já temos espíritos manipuladores. E a visão que eu tenho hoje, eu gosto dos livros do Rick Joyner, que falava comigo lá em 2000, e eu fiquei tão fã do Rick Joyner, porque tudo que Deus me mostrava, o Rick Joyner é muito mais velho que eu. Eu, quando li os livros do Rick Joyner, eu falei, meu Deus, parece que ele sabe o que eu sei e parece que eu tive visões dele. E sem nunca conhecê-lo, né? Sem nunca conhecê-lo, sem nunca ter tido contato com ele. E Deus me mostrando justamente aquilo que está na subida montanha de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja ela já foi contaminada, ela não será contaminada, não, ela já foi.
E aí não fiquem com raiva de mim, por favor, não estou julgando ninguém. Repito, não estou julgando ninguém. Mas dentro das igrejas o que tem mais são espíritos manipuladores e com pastores. Toda essa nova onda da igreja, church, black wall, tudo isso aí, o evangelho coach, essa perda de identidade da Assembleia de Deus, da Deus é amor, perda de... não estou falando, irmãos, eu não estou falando de modernidade. Estou falando de perda de identidade. Perda de identidade, não modernidade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos literalmente nos encaminhando para um coma. A Branca de Neve entrou em coma dentro da analogia da história, né, da história ali dos irmãos Green lá. Ela entrou em coma. E somente o noivo, o príncipe. E o que está aguardando a Branca de Neve para que não aconteça um mal maior justamente são os anões. São os 7 anões. Então vamos entender uma coisa. Eu não sou contra a igreja assistir futebol, apesar de que eu não faria isso na minha igreja. Eu não sou contra as pessoas torcerem pelo Brasil. Eu já torci muito pelo Brasil, né? Mas eu quero que as pessoas entendam o que realmente é isso. O que definitivamente, cada bichinho, olha os bichinhos que estão ali, o naranjito, olha ali os mascotes de todas as Copas, das últimas Copas, dá uma olhada nos mascotes da Itália, da França, da Espanha, do México, do Brasil, dá uma olhada neles, preste atenção em cada bonequinho desse, preste atenção em cada bonequinho desse, gente. Olha o espectro desse cada bonequinho desse em volta do símbolo da Copa do Mundo e do lado de cá, do lado de lá, os bonequinhos, do lado de cá, os seres humanos, cada um representando as nações. Tá olhando aí? Cada bonequinho desse do lado de lá é um espírito maligno, é um principado. Cada bonequinho desse de lá é um principado. Vê que do lado de lá não tem humanos. Os humanos estão todos do lado de cá fazendo o quê? Reverenciando e adorando as 2 serpentes. Do Brasil tá lá na esquerda, verde e amarelo lá. Ó. Eu acho que tá lá, não sei se é o... Tá por aí. Do Brasil tá aí. O Brasil não é diferente, tá da Espanha, tá da Inglaterra, tá da França. Tá tudo aí. Japão, Itália, México, Argentina. Então, gente, não é sobre futebol. Esquece, não é sobre a cultura do povo brasileiro, não é sobre isso. Acho que vai muito além. Eu acho que a pessoa que entra nisso é uma narrativa muito rasa. Aí eu vou pegar essa imagem aqui, conversando com o pastor Valentim agora, preocupado com a minha saúde. Ele falou, pastor, para sair para orar por ti, sabendo que você tá mal, tal, tô vários dias. Eu falei, não, pastor, tô melhorando, esses últimos 4 dias foram difíceis para dormir, uma guerra. Acordei hoje 4 vezes, e dessas 4 vezes, uma acordei gritando, garganta fechou, eu dei uma tossida bem alta e gritei. Acordei com a cabeça pesada, pesadíssima. Aí eu falei, virose e tal, tudo bem, vamos lá. Mas aí ele falou algo para mim, pastor Valentim é meu amigo porque a gente é profeta. Ele falou assim, Varão, esses dias eu fiquei travado da coluna, a gente está sob ataque. E eu já tinha falado isso, cara, eu estou sob ataque, isso aqui não é só virose. Ele falou, nós estamos sob ataque. Eu falei assim, mas por que eu estou sob ataque? Ele falou, por quase tudo você está sob ataque. Mas principalmente por causa disso aqui. Eu não, juro, irmãos, eu não estava entendendo isso. Por causa deste livro, eu estou sendo mais atacado do que o normal. Esquece o que está de valor aqui, vamos olhar para a capa. Por causa deste livro, porque o que tem neste livro, ele desvenda toda a questão do Brasil. E aí eu comecei a entender por que eu levei anos para escrever esse livro, nunca consegui terminar. Eu já escrevi 12, 14 livros, e esse eu nunca conseguia terminar. Nunca conseguia. Eu falei, agora eu vou. Do momento que eu retomei a escrita do livro, diante do Senhor, irmãos, eu retomei a escrita do livro, veio tudo quanto é ziquezira no corpo. Tudo quanto é ataque você pensar, porque eu falo justamente da maçonaria, falo do satanismo, da bruxaria, dos principados, falo da guerra nos ares. Esse livro ele é um romance, mas ele vai falar sobre isso. Aí vamos voltar para cá. Não vim fazer propaganda do livro, não. Eu tinha sonhado, vocês sabem disso, que na minha igreja as pessoas iam gritar, pastor, abre a porta,
Ô, pastor, abre a porta. A visão era essa. Me vem. O pastor Valentim falou assim, pastor, eu tive um sonho agora e eu vi o Brasil lotado de chineses tomando o Brasil todo. É, pastor, a gente está cantando essa pedra já há algum tempo. A gente está cantando essa pedra já há algum tempo. E eu, naquele vídeo meu lá de quase 2 milhões no Instagram, apanhei muito. Como tem gente estúpida no meio evangélico. Como tem gente estúpida no nosso meio, gente. É incrível. Eu fico assim, me perguntando o que as pessoas estão fazendo na igreja. Mas eu volto ao livro do Rick Joyner, né? Que quando você tentava avisar, elas ficavam irritadas. Elas estavam debaixo de uma neblina e não conseguiam enxergar as verdades. É o que Paulo diz. Se elas não enxergam, é porque o príncipe deste mundo chegou ao entendimento para que não possam entender o evangelho. Infelizmente, irmãos, infelizmente, estamos vivendo momentos muito difíceis. Cabe a nós buscar, buscar e buscar cada vez mais. Nós estamos hoje sob iminência de uma situação de, de eleições, final da Copa do Mundo pode esperar que vai ocorrer muita coisa. Temos essas questões nossas com relação aos OVNIs. Nós temos muitas coisas para transcorrer esse ano e a igreja se fechando para assistir o Jogo do Brasil. Por mais que tenha uma boa razão, eu vou dizer para você, estamos recuando. E o governo daqui a pouco não vai ter a mínima cerimônia para dizer assim, fecha. E quem fechou para a pandemia, fechou para a Copa do Mundo, fecha para carnaval? Na hora que falar fecha, não vai nem perguntar por quê, vai fechar. É simples assim. Porque eles estão nos testando e nós estamos sendo reprovados. Eu não. A minha vizinhança respeita a minha igreja, sabe por que respeita? Porque aquela igreja não para de funcionar, né, irmão? É o que eu vi. A gente passa lá, o pessoal da Nova Vida falou assim, pô, a igreja batista ali não para, né? Poxa vida, eles ficam com vergonha de visitar, porque a igreja é perto da outra, pode ser que o pastor saiba e fica chateado. Passo na porta, estamos adorando, cultuando. Fecha a congregacional por causa de bandido dando tiro, a nossa não fecha. Fecha a Nova Vida porque não sei o que, a nossa não fecha. Não fecha, não negocio. No dia que fecharam o Cado Bombeiro, vamos fazer culto na praça, vamos fazer culto na calçada. Não tem negócio. Aqui é Jeripoca Pia Grosso. E tem cetro de justiça sobre esse lugar. Então, infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo. Não estou aqui para acusar ninguém. Não estou aqui de forma nenhuma para dizer quem está errado e quem está certo. Tá bom, meu irmão? Só estou mostrando fatos. E contra fatos, não há argumento. Não brigue com ninguém por causa disso, acho que não vale a pena. Acho não, não vale a pena nem eu nem você ficarmos brigando com o irmão por causa de Copa do Mundo. Não brigue com ninguém, acho bobeira. Não entre nessa questão de disputar aí a minha razão, a sua razão. A gente vive pela fé, a gente vive por fatos, a gente vive pela palavra. Pois onde estiver seu coração, ali estará o seu tesouro. Ao pensar na sua posição do alto onde Cristo está. A minha pátria não é aqui, é que está no céu. Você vai pegar Colossenses, Filipenses, Mateus, você vai ver a Bíblia toda, principalmente o Novo Testamento, falando que nós não somos daqui. Nós não temos nada neste mundo. Então, eu não vou brigar com meu irmão, não vou criticar meu irmão, não vou apontar dedo para meu irmão, mas também quero que não aponte dedo para mim e não me critique, porque domingo às 18 horas a Igreja Batista Palavra Viva estará pronta para cear com o Senhor, adorar a Jesus, louvar a Jesus. Eu posso estar assim, enfermo, doente, eu estarei lá, porque o meu pacto não é com a placa, meu pacto não é com a instituição, meu pacto é com Cristo e meus irmãos. Então estou lá por causa deste pacto que eu fiz com o Senhor. Tá bom?